mas muito importante, porque eu separei as quintas-feiras, agora na realidade voltou às aulas, tudo, né? Tem outras atividades, mas nós estamos falando sobre a história da igreja de Corinto, e eu creio que é muito importante. Nós temos muitos cultos e muitas pregações, muitas palavras são derramadas sobre a nossa vida, e elas têm um cunho profético, têm um cunho de libertação e tudo, mas mais do que nunca ao longo dos anos eu comecei a perceber que se nós não nos voltarmos para a Escritura, e você mergulhar realmente na palavra, e aprender e compreender, para você começar a se ambientalizar na Escritura, e mesmo as pessoas que têm já muito mais tempo na igreja também perceberam isso, é o que realmente faz a diferença, né? E estudar a carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto é essencial. Por quê? Porque dentro da igreja de Corinto você percebe todas as dificuldades em qualquer nível de uma igreja, seja no nível de autoridade, seja no nível de relacionamento, seja no nível de santidade, seja no nível de teologia, de doutrina mesmo, de revelação do sangue do Senhor, seja em posturas de um servo de Deus, seja na ambientalização com relação ao mundo. Tudo está dentro da igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela é reconhecida pelos teólogos como a igreja mais complicada que tem na Bíblia, né? A igreja dividida e tantas dificuldades que eles enfrentavam ali, mas ainda assim o apóstolo Paulo chama a igreja de Corinto igreja de Deus. Meu Deus, amém? É a igreja de Deus, ou seja, mesmo com a celeuma de todas aquelas necessidades de tratamento, de fixação, de comprometimento, o apóstolo Paulo chama a igreja de Deus em Corinto. Então a igreja de Deus, que estava sendo lapidada e trabalhada pelo Espírito Santo de Deus, e dada a abertura do coração daquele povo, às mensagens e aos ensinamentos do grande apóstolo, é onde exatamente estava essa vitória e essa liberação deles para que a obra que havia sido, que o Senhor começou, ela fosse então completada, amém? Nós vamos ler o capítulo 8, e depois eu vou fazer uma pequena recapitulação de algumas coisas importantes que eu já falei, para ficar todo mundo na mesma página, amém? Eu estou lendo na versão NAA, eu não sei qual a versão de vocês, eu estou lendo na NAA, que é a versão da Bíblia Apostólica, amém? Diz assim, 1 Coríntios capítulo 8: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus, porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos, e a consciência deles, por ser fraca, veja bem, a consciência deles, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Mas tenha cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos, porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a partir de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem,
perde-se o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu, e deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Amém? Põe a mão sobre a tua palavra, ou sobre o teu coração, que é o centro das tuas emoções. Faça uma pergunta ao Espírito Santo de Deus nesta noite. Do Senhor somos instrumentos, o Senhor edifica a igreja por intermédio da palavra que não volta vazia. Pai de amor, dá-nos graça, desejamos ouvir a Tua voz. Viemos aqui até aqui hoje, guiados pelo Teu Espírito, porque de outra forma, Senhor, isso não procederia, por nosso desejo, por nossa intenção, por nosso compromisso, mas sabemos que todas estas coisas têm como pano de fundo a Tua vontade para a nossa vida. Por isso eu te peço, Senhor, traz cativos os corações, traz, Senhor, em disposição os ouvidos, e que nenhum mal possa, Senhor, interromper ou atrapalhar a palavra, o entendimento e aquilo que o Senhor tem a edificar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. A nossa exultação é bênção diante do Senhor. Amém? Queridos, talvez, bem antes de fazer essa recapitulação, talvez, se você ler de súbito, ainda mais a forma rebuscada, às vezes, que escreve o apóstolo Paulo, talvez você fique em dúvida sobre o que ele está falando, ou qual relação é que isso está tendo direta com a igreja, carne dos ídolos e conhecimento, e aqueles que são fracos e os outros que discernem o que está acontecendo ou não, e talvez pareça um pouco difícil, nebuloso de entender assim de súbito, principalmente lendo uma vez só. Mas em poucas palavras, o que está acontecendo no capítulo 8, que o apóstolo Paulo está tratando, é exatamente uma pergunta, um questionamento que ele recebeu dos irmãos da igreja de Corinto. E qual era o questionamento? O questionamento era que eles estavam preocupados porque muitas pessoas da igreja estavam comendo comidas sacrificadas aos ídolos. Por que eles estavam comendo comidas sacrificadas aos ídolos? Porque a cidade de Corinto era uma cidade que estava cheia de templos e cultos a ídolos e seitas e referências ao paganismo. E todos esses cultos, fossem de ordenança grega ou romana, do panteão grego ou do panteão romano, ou de outras entidades, como por exemplo Baal, que nós vemos muito no Antigo Testamento, que era deus dos sidônios, aparentemente Deus da fertilidade, não era nem grego e nem romano, mas haviam muitos e muitos cultos, e todos esses cultos, eles recebiam sacrifícios de animais grandes, de bezerros, de touros, de bodes, sacrifícios de animais, e uma parte desse alimento, da carne desses sacrifícios, ela era ou destinada à casa das pessoas sacrificantes, que faziam sacrifício, ou do sacerdote, ou então elas eram depois, de alguma forma, comercializadas nos mercados públicos que haviam na época. E aí veio aquela dúvida, a pessoa da cidade de Corinto, pelo trabalho do apóstolo Paulo, se converteu, foi para a igreja, certo? E ela descobriu então, que agora ela não servia mais aos ídolos, e ela foi liberta daquele problema da idolatria, e ela recebeu o poder do Espírito Santo, e recebeu de fato, porque nós vemos a edificação da igreja de Corinto. O apóstolo Paulo diz que foi com sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então uma obra grandiosa aconteceu ali, do Espírito Santo, tanto que o Senhor apareceu ao apóstolo Paulo, direcionando para que ele ficasse em Corinto, porque tinha muito povo a ser alcançado naquela cidade, que Deus daria livramento a ele. De fato, ele viveu grandes livramentos. Essas pessoas se convertiam, vinham para a igreja, mas e agora, como é que faz? Na hora que ela vai fazer o mercado, ela compra a carne no mercado, e ela sabe, quem está entendendo, que aquela carne está vindo da onde? Do templo, do sacrifício aos ídolos. Muito bem,
aconteceu uma ruptura dentro da igreja, uma divisão dentro da igreja. E a liderança, os pastores da igreja naquele momento, não conseguiram discernir aquele problema e tratar aquele problema, e é onde, dentre outras causas tais e tais, o apóstolo Paulo daí em Éfeso, edificando a igreja de Éfeso, provavelmente no ano 55 depois de Cristo, ele recebe uma comitiva da igreja de Corinto. Para você entender, a igreja de Éfeso está do lado de cá do mar Mediterrâneo, está na província da Ásia, e a igreja de Corinto está do outro lado, centenas de quilômetros, na província da Acaia, onde está Atenas. Eram cidades gregas, então era muito longe, muito mais para a realidade da época. O apóstolo Paulo recebe essa comitiva da igreja de Corinto, alguns irmãos da casa de Cloé, que era uma família que se converteu, Estéfanas, Fortunato, outros irmãos vieram a ele e trouxeram todos esses questionamentos, e um dos grandes problemas era esse, que gerou uma grande divisão na igreja, e a igreja se dividiu em dois grupos muito distintos, que talvez você, ao ler rapidamente, não tenha percebido, ou talvez tenha se percebido. Mas quais eram esses dois grupos? Eram, primeiro, os fracos, que olhavam aquele negócio da carne e se alarmavam, se escandalizavam, achavam um absurdo, e olhavam. Mas havia também o grupo dos fortes, que ele chama aqueles que detinham conhecimento. Meu Deus! Então tinha os fracos, que se escandalizavam com a comida, com a carne dos ídolos, e os fortes, que olhavam e diziam: isso é besteira, está consagrado a Deus, é Deus que faz tudo, então a gente pode comer livremente. Então eles trouxeram esse problema para o apóstolo Paulo, porque nessa divisão, muitos estavam se perdendo, outros estavam voltando atrás. Por quê? Porque uma grande maioria, contingente das pessoas da igreja, eram oriundas daqueles lugares, e elas ali ficavam presas. Amém, queridos? Basicamente esse era o problema que estava acontecendo, e parece algo muito distante da nossa realidade, mas no fundo não é. No fundo não é, e você vai ver nessa explicação que eu quero mostrar, como essas coisas, elas de fato são presentes também na nossa vida, talvez não com o nome da carne sacrificada aos ídolos, mas com muitos outros fatores que influenciam e tentam perturbar e perverter a mente das pessoas na igreja, porque é um contingente tão grande de gente que se desvia, um contingente tão grande de pessoas que estão dentro da igreja, mas estão desviadas dentro da igreja, e o pior, porque é um contingente tão grande de pessoas, às vezes próximo da gente, que não quer ser da igreja. Se for para ser da igreja, para ser assim, aí eu não quero. Quem está entendendo? Então é exatamente disso que trata com profundidade o capítulo 8, dentro do prisma da carne sacrificada aos ídolos. Mas vamos lá, recapitulando então, eu já falei aqui fiz várias mensagens falando do capítulo 1 ao capítulo 7. A igreja de Corinto, ela foi formada pelo apóstolo Paulo na segunda viagem, lá em Atos capítulo 18, conta essa história. O apóstolo Paulo, na sua segunda viagem, ele veio pela Acaia, e ele chegou à cidade de Corinto, tinha passado em Atenas, onde ele prega no Areópago, aquele lugar onde grandes filósofos reconhecidos, estudados até hoje, davam palestras e tudo mais. A cidade de Corinto, ela era muito voltada para a filosofia, para aquela questão dos estoicos, e para uma asseveração do conhecimento muito grande, e tudo isso em praças públicas, e de uma maneira teatral aquilo era levado, sobretudo na cultura helenística, na cultura grega, em todas as cidades. Oi? O microfone. Esse não está funcionando? Só para testar. Amém. Glória a Deus. Está desligado. Aí. Glória a Deus. Amém. Quem sabe faz ao vivo, gente. Amém. Deu? Amém. Obrigado. Muito bem. E eles eram voltados para o culto, então,
dessa cultura, dessa influência toda. Quando esse pessoal começou a se converter, eles vinham para dentro da igreja trazendo essa bagagem cultural, filosófica e voltada para o conhecimento. E claro que isso gerava um choque muito grande com a revelação do Messias prometido de Israel. Imagine a cultura dos judeus, que é o Velho Testamento e a Torá, e batendo de frente com a cultura greco-romana e em um ambiente onde tudo era feito realmente pela violência, com as guarnições das legiões romanas e tudo. Era algo muito, muito complicado. E aí nós vemos provado o poder e a autoridade do Evangelho e a eficácia da palavra de Deus e dessa obra grandiosa que aconteceu ali. Então Atos 18 narra o nascimento dessa igreja. O apóstolo Paulo começou pregando na sinagoga em Corinto. Haviam sinagogas espalhadas, sinagogas, a igreja dos judeus, vamos dizer assim, em todo o Império Romano, e ali ele começou pregando. Por fim, o próprio líder da sinagoga se converte. Uma das pessoas tinha uma casa próxima da sinagoga, eles mudam o culto para essa casa, começam ali a ministrar, muitas e muitas pessoas se convertem. O apóstolo Paulo, ele é confrontado com um processo em praça pública, na cidade, enfim, acontece de todo tipo de provação, de perseguição. Deus insiste com ele para que ele permanecesse, como eu já disse, porque havia ali muita gente, e uma obra grandiosa se concretizou ali. Essa igreja também foi depois visitada por Apolo, que por lá esteve muito tempo, foi um dos pregadores, um dos pastores da igreja. O próprio apóstolo Pedro esteve na cidade de Corinto e ali pregou. Pedro, ele era conhecido em todas as igrejas da época, obviamente por ser arrimo da igreja de Atos dos Apóstolos e o primeiro dos apóstolos com o Senhor. Então a igreja passou a viver essa divisão a partir disso exatamente. Então o capítulo 1 até o capítulo 4 é onde nós estávamos falando de como o apóstolo Paulo tratou a divisão na igreja. A igreja dizia: eu sou de Paulo, outros diziam: eu sou de Apolo, outros diziam: eu sou de Cefas, que é Pedro, né? E outros diziam: eu sou de Jesus, eu sou de Cristo. Então tinha gente que gostava de Paulo, tinha gente que gostava de Apolo, Então o apóstolo Paulo vai tratando exatamente, mostrando o caráter de Cristo, mostrando a unidade da igreja, a postura de como tem que ser um obreiro, e nós falamos longamente sobre isso ao longo desses 4 capítulos, e ele mostrando na palavra a revelação de que o Senhor não estava dividido. Como poderia estar então dividida a igreja? E eles estando baseados na sua conduta e na sua preferência humana, não estavam enxergando exatamente aquilo que era espiritual. Por isso ele diz: Paulo plantou, Apolo regou, no capítulo 3, não é? Mas o crescimento vem de Deus, para que eles não vivessem, não estivessem debaixo daquele jugo e assim não fossem roubados por Satanás. Depois eu gastei bastante tempo também falando sobre o capítulo 5 e o capítulo 6. O capítulo 5, o capítulo 6 de 1 Coríntios, eu ia falar de Coríntias, mas é outro assunto, não tem muito a ver. 1 Coríntios, o que acontece? Ele trata o problema da falta de disciplina da igreja, de doutrina na igreja, de conhecimento e de amor mesmo na igreja, e a falta de tratamento que a igreja estava vivendo, ou seja, o barco estava correndo solto, e ninguém tinha liberdade de chamar o diácono e dizer: escuta, não é assim que recebe as pessoas, ou de chamar os jovens e dizer: olha, essa não é a conduta e o padrão de servos de Deus, ou de ministrar as pessoas em um discipulado. E os problemas aconteciam dentro da igreja. E o capítulo 5 e 6, você se lembraram, então falando agora para alguns pela primeira vez, era o caso de que um dos irmãos, um dos membros da igreja, ele acabou tendo um caso se relacionando com a mãe do seu próprio pai, que era sua madrasta. E aquilo era um escândalo dentro da igreja. O apóstolo Paulo fala: imagine vocês, se isso é um escândalo dentro da igreja, imagine lá fora da igreja. Porque ele diz assim, que a cidade de Corinto, ainda que pervertida, diante das prostitutas cultuais, e diante do culto nos templos pagãos, sobretudo Afrodite, etc, eles ainda assim tinham um certo pudor e um certo sentido ético, e que olhavam aquilo, dizendo o apóstolo Paulo, explicando em outras palavras, claro, que seria um absurdo dentro daquilo que era a pregação da própria igreja, né?
E aí a conclusão do apóstolo Paulo naquele caso é que aquela pessoa, por não querer se arrepender, deveria ser expulsa da comunhão dos irmãos, né? E que aquele caso estava sem tratamento. E depois, no capítulo 6, um outro caso que ele tratou, que nós mencionamos aqui, que era o caso de um irmão da igreja de Corinto, que estava processando um outro irmão no colegiado público lá de Corinto. Então, e ele mostra aquilo como um absurdo, pelo fato de uma disputa, não se sabe exatamente se por um empréstimo de dinheiro, ou uma propriedade que havia sido negociada, ou uma empresa, um negócio qual era, mas que havia aquela disputa, e ele então traz esse tratamento também para a igreja, mostrando que havia autoridade sobre o corpo de Cristo para exortar aqueles irmãos, ainda que fossem ao preço ou à necessidade de que alguém saísse perdendo, mas que pelo poder do Espírito Santo de Deus, aquilo iria trazer uma prevalência do testemunho da igreja, porque se o julgamento público podia trazer anuência ou solução naquele caso, mas traria também discórdia, divisão e escândalo dentro da igreja, a qual eles tratavam dentro da igreja para que pudesse dar um testemunho melhor lá dentro. Então você vê qual o nível de detalhes que chega a esse tratamento dessa problemática toda. E por que ele estava tratando tudo isso? Porque todos esses questionamentos vieram até ele lá na cidade de Éfeso, exatamente para que as pessoas pudessem ser ministradas. Eles queriam saber a opinião de fato do grande apóstolo, amém? Está dando para entender essa recapitulação? Daí o capítulo 7, que foi na semana passada, na quinta-feira, e foi uma das mensagens mais longas que nós tivemos nesse assunto. Acho que ficou gravado, o áudio ficou bom, dá para você dar uma conferida depois. O capítulo 7 é o capítulo que o apóstolo Paulo fala sobre o casamento, porque as perguntas que ele recebeu eram exatamente sobre o problema do casamento. Vieram pessoas para a igreja que o marido se converteu, a esposa não se converteu. Aí vieram pessoas para a igreja que o marido se converteu, a esposa não se converteu. Os filhos não queriam vir para a igreja. Veio gente para a igreja que era viúvo. Aí tinha outros que queriam se separar. E uma celeuma e uma problemática enorme. Por isso o capítulo 7 ele é essencial com relação aos relacionamentos, ao tratamento do casamento, da vida conjugal, etc, etc. E ali nós fomos dissecando e dando todos os exemplos e falando sobre muitos argumentos nesse assunto, onde ele estava falando de supetão, dizendo assim: olha, que todos sejam como eu sou, ou seja, que não se casem, mas por conta de cada um ter o seu dom, ele diz, então cada um tem a sua própria mulher, cada mulher tenha o seu próprio esposo. E aí ele segue dizendo, o corpo do marido é da esposa é do marido, e ele fala sobre a incontinência no ato sexual e a santificação, e falamos longamente sobre a questão da consagração. Depois ele fala sobre as virgens, depois ele fala, eu contei a história das 10 virgens, contei, não contei? Contei a história das 10 virgens, eu falei que é melhor ser sábio do que virgem, falei, né? Falei, amém. Amém. É que tem umas controvérsias aí depois, amém. Mas está lá gravado, amém? Bem, falou sobre as viúvas, e aí, está viúvo, o marido, o vaso empacotou, pode casar de novo? Ele falou, melhor não casar, porque vai arranjar outra tribulação. Mas ele falou, se quiser casar, tá liberado, está diante do Senhor agora. E falou também as formas lá da separação, claro, eu ministrei falando sobre Mateus 18, que está lá também, onde Moisés dava carta de divórcios para separação. Jesus elevou o tom com relação àquilo, está em Mateus 18, dizendo, olha, exceto em caso das relações ilícitas, não é permitido que haja, senão fica uma coisa realmente muito sem propósito, aquilo que é o estabelecimento de Deus, de Gênesis, que o homem vai deixar a sua casa, se unirá à sua mulher, os dois se farão uma só carne, amém? Então está lá, e creio que existem vários detalhes lá muito importantes. Se eu não me falha a memória, eu falei também sobre essa questão da homoafetividade e dos casais de meninas e os casais de meninos dentro da igreja, ou seja, falamos até demais, amém? E daí chegamos no capítulo 8, que é uma outra sessão. Capítulo 8, 9 e 10 de 1 Coríntios, basicamente, o apóstolo Paulo está tratando o mesmo assunto, que é o problema da idolatria de Corinto,
que era o problema dessa questão da alimentação. Muitos erroneamente acham que o apóstolo Paulo estava dizendo para todo mundo ser vegetariano, porque você viu o versículo 13, por isso, se a comida serve de escândalo do meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Mas não era isso, ele estava dando um exemplo. Mas muitos ainda hoje, sem ter o entendimento do contexto geral, acabam tomando as coisas nesse âmbito, amém? O capítulo 9, na verdade, o apóstolo Paulo faz uma defesa do seu apostolado, e ele vai dizer à igreja que ele não dependeu deles em nada, que ele trabalhava, muito embora ele não precisava trabalhar. Ele diz assim: a igreja deveria suprir os seus obreiros. E no capítulo 10, ele encerra esse assunto dos ídolos, e é como eu também quero tentar encerrar hoje, em nome de Jesus, amém? Muito bem, versículos de 1 a 3, agora falando sobre o assunto da carne sacrificada aos ídolos do capítulo 8. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento, ou seja, nós sabemos, está sendo sacrificado a um demônio, a um ídolo, então é mal, aquilo não faz bem. Certo? Por quê? Porque aquilo está dando conta de entidades e está dizendo: nós temos conhecimento, nós sabemos, né? De uma maneira clara. E o conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Aqui há um parêntese muito grande. Quando ele fala de conhecimento, é porque, como eu disse, tinham dois grupos dentro da igreja, lembra? Os fracos, que olhavam como escândalo comer a comida sacrificada dos ídolos, e os fortes, que achavam: não tem nada a ver. Esses fortes são os que têm o conhecimento. E aqui a palavra conhecimento no original, ela está mostrando uma forma arrogante, soberba, onde os fortes, eles achavam que eles eram melhores do que os outros. Tipo assim, olhavam assim: seus religiosos, olhavam assim, seus neófitos, né? Aqueles que estavam começando, neófitos são os novos na fé, ou como se eles estivessem sendo covardes. O apóstolo Paulo, o original, ele indica mais isso. É como se ele dissesse assim: nós temos o conhecimento, podemos comer. É como se ele estivesse olhando para os outros e dizendo: vocês são covardes, fracotes, Jesus morreu por vocês, agora vocês estão com medo. É aquele exemplo aqui, gastando mais tempo com isso, da pessoa que anda aí na Avenida Jabaquara, encontra na esquina uma macumba, e vai e chuta a macumba. É o forte lá da igreja de Corinto, fala: nós temos conhecimento, isso aqui não é nada. Só que não é assim. Só que não é assim que funciona o mundo espiritual. Porque qual a conduta daquela pessoa? Por isso o apóstolo Paulo fala que o seu conhecimento está te levando ao orgulho. Eles se tornaram orgulhosos e se tornaram, na realidade, com um desexemplo, muito embora estavam certos. Olha que coisa, era certo comer a comida sacrificada aos ídolos? Em linhas gerais, não. Então eles estavam certos, só que eles usavam daquilo de uma maneira prepotente, arrogante e orgulhosa, em detrimento daqueles que não tinham ainda aquela maturidade, aquele crescimento. E por aí você começa a ver essa edificação tão importante. Mas o amor edifica. O que ele está querendo dizer? Você está do lado dos fortes, você já tem o entendimento da grandeza do Senhor e que tudo é consagrado ao Senhor em oração, é lícito, então tudo bem. Só que você não pode usar dessa sua grandeza e experiência para subjugar ninguém. Por isso ele diz: o amor edifica. Então era melhor que você fosse benevolente com o tempo necessário de cada um para o crescimento e a edificação do Espírito. Olha que coisa tremenda, amém, queridos? Em outras palavras, a igreja de Corinto, eu falei longamente sobre isso já ao longo dessas semanas aí, ela achava que era a última Coca-Cola do deserto, mas eles na realidade eram orgulhosos, eram prepotentes. Por quê? Porque eles foram cheios do Espírito Santo, lembra? Dons de línguas, e tinha gente que interpretava as orações em línguas, tinham profetas, era uma igreja que tinha gente com dom de curar, curava as pessoas, mas aquilo acabou subindo para a cabeça, acontecendo esse tipo de distorção, onde eles no fundo se tornaram pessoas religiosas intolerantes.
intolerantes. A igreja é um lugar de tratamento, um lugar de acolhimento de cada um de nós, amém, queridos? Quisera eu, quando cheguei na igreja, todo confuso, com a vida cheia de rolo para tudo que era lado, fiquei doente, sabe? Mas fui acolhido na palavra, e deram tempo, e foram me dando tempo. Tinha um pastor lá, até ficava com medo, quando ele fazia um chamado, o pessoal ia na frente para receber a unção, ele falava, lá vem aquele, o pessoal achava que eu ia ficar endemoniado, sabe? Mas nunca caí endemoniado, até hoje. Eu era meio endemoniadinho, mas nunca, já melhorei bastante. Eu já melhorei bastante. Né? Por quê? Porque a igreja é esse tratamento, por isso a gente tem que se voltar para a palavra, amém? E dar tempo realmente ao Senhor trazer essa edificação, esse crescimento. Se você se escandalizar, mas aquilo aconteceu na igreja. Poxa, a igreja de Corinto tinha um sujeito que estava tendo um caso com a madrasta, e a gente se escandaliza hoje na igreja, amém? Mas ali, a falta de conhecimento é que houve um tratamento para aquilo, na escritura. Muito bem, versículo 2, se alguém julgar conhecer alguma coisa, ainda que não conheça como deveria conhecer, ainda que não conhece como deveria conhecer, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Ou seja, igreja de Corinto, os fortes, por mais que vocês saibam ou achem que vocês conhecem, ainda assim vocês não conhecem nada. Então é melhor você tratar com amor, porque você vai ser acrescentado no seu conhecimento e ainda galardoado pelo amor de Deus, para que você possa tolerar o irmão e caminhar com ele no nível que ele está, amém? É como se você estivesse aqui diante de você chegasse em uma palestra diante de um grande teólogo, e você não está entendendo as coisas que ele está falando, porque é de um nível de profundidade muito grande, mas ele desce 2, 3 degraus e começa a falar os exemplos do cotidiano. Quer dizer, ele poderia explorar aquilo em outro nível, não é verdade? Acadêmico, filosófico, histórico, mas ele traz para a realidade. Essa é a sabedoria que faltava realmente ali a igreja de Corinto, amém, queridos? Então, dentro dessa problemática, o apóstolo Paulo começa a trazer esses princípios, mostrando que esse nível de relacionamento de amor e de tolerância, sem abrir mão da validação, sem abrir mão do que é realmente espiritual, não ser dessa forma, que eu quero dizer, não aceitar o erro, mas tratar aquilo de uma maneira de sabedoria, queria realmente fazer a diferença, amém, queridos? Pessoas têm vivido hoje em dia querendo saber o que pode e o que não pode fazer dentro da igreja. Tem um monte de gente hoje que vai para a igreja assim, o que eu posso fazer, o que eu não posso. Então os fortes da igreja, eles diziam, olha, a comida diante dos ídolos, a gente já sabe que o Senhor é soberano de todas as coisas, Ele que fez o boi, Ele que fez o cordeiro, então se a gente comer, está tudo certo. Mas existem pessoas que vão à igreja e ficam assim, mas pode ou não pode? E é exatamente onde estavam as pessoas fracas da igreja, está entendendo ou não? Amém? O apóstolo Paulo, mas pode ou não pode? E aí está essa dificuldade de expressar exatamente isso, em uma cidade de muitos templos, de uma cidade muito supersticiosa, e uma cidade, e pessoas que trouxeram aquela influência toda. Imagine uma mistura de judaísmo, que era o culto da lei de Moisés com sacrifícios, uma mistura dos cultos do paganismo, que também cultuavam, trazendo oferendas a muitas divindades. Ficou aquela divisão dentro da igreja, amém? É como você vê hoje, como eu falei para você, um pano de fundo, como é interessante essa leitura dele, da carne dos ídolos. Só vai na igreja, mas pode ouvir música do mundo ou não pode? O sambinha, pode ou não pode? Você já deve ter visto isso, né? Pode ir no show do... qual? Fala um legal aí. Do Luan Santana, meu Deus do céu, mas o Luan está aqui, é brincadeira. Pode ir no show do Metallica, que eu gostava do Metallica, né? Então a pessoa fica nessa, pode ou não pode?
pode comer a carne sacrificada dos ídolos ou não pode? Está entendendo isso? Mas pode tomar ceia não sendo casado ou não pode? Então é esse pode e não pode, é onde ficam essas fraquezas, a falta realmente de discernimento espiritual e de uma direção mais clara mesmo diante do Senhor, amém? Agora, o grande problema que o apóstolo Paulo vai denunciar dos fortes que lá estavam, é que muitos, nós já falamos sobre isso anteriormente no capítulo 6, que estavam lá, eles se converteram, e eles vinham desses cultos do paganismo, e uma das áreas do culto dos pagãos, era que quando os sacrifícios animais eram feitos, algumas das entidades exigiam também orgias e relações sexuais no meio daquela cerimônia maligna. E o que acontecia, isso não está escrito nos versículos, mas os estudos mostram como um pano de fundo, pessoas que vieram para a igreja de Corinto, que participavam daquelas cerimônias, portanto, daquelas orgias, eles se davam ao luxo de continuar participando das festas, tomando por base que eles tinham já a consciência da revelação e eram cheios do Espírito Santo e dos dons, mas acabavam sendo escândalo para a igreja. O camarada da igreja passava lá na rua de Corinto e falou: aquele lá não é o irmão fulano de tal da igreja, ele está lá comendo da carne sacrificada dos ídolos lá no culto, e está vendo lá as orgias. Isso não combinava mais, mas eles estavam se dando licença para exatamente viverem dessa maneira libertina. Por isso que o apóstolo Paulo vem mostrando que aquele nível que eles estavam se colocando daquela forma, era exatamente uma arrogância que os estava deixando carnais, como já falamos anteriormente. A igreja de Corinto era uma igreja que era a igreja de Deus, uma igreja que viveu o derramamento do Espírito Santo, mas era uma igreja que vivia realmente com uma carnalidade muito grande, e nós precisamos de ouvir a voz do Espírito de Deus para limpar o nosso coração todo dia, em nome de Jesus, amém? Aplauda ao Senhor, aleluia, em nome de Jesus, amém? É como se você, sei lá, por exemplo, tivesse ali na sexta-feira uma rodinha de samba aqui embaixo na padaria ali, que sempre tem, né? Eu sei, não é porque eu vou não, é porque eu desço do metrô e passo, calma. E aí você está lá bem sentado, lá na caixinha de fósforo. Olha, tem algum mal? Você está roubando, matando, prostituindo, cheirando, está fazendo algo? Não, mas o fato da aparência do mal, ela traz uma indicação ruim, amém, queridos? É como se você, por exemplo, entrasse numa banca de jornal, tem essas bancas de jornal grande? Aí você está ali procurando uma revistinha Cruzadas ou uma revista de música, aí passa alguém e vê você lá dentro da barraca de jornal, e tem um monte de revista de mulher pelada lá. O que a pessoa vai pensar? Não é nada, não tem nada a ver, mas nós temos que aprender a fugir da aparência do mal, e isso é muito bom, sabe por quê? Porque você foi chamado para ser separado, e ser separado é ser santificado. Nós somos pecadores, todos nós, enquanto vivermos nesse tabernáculo, como fala o apóstolo Pedro, enquanto vivermos nesse corpo, na carne, nós somos pecadores, gente, mas não significa que vivemos pecando. Quem está entendendo isso? Amém? Então nós temos que fugir realmente da aparência do mal, amém? Então o apóstolo Paulo mostra a oposição a esse mal, o princípio do amor, que precisava vir com humildade e não com orgulho e a prepotência que eles estavam demonstrando ali, e esse era o tratamento realmente para que eles pudessem dar tempo aos demais, para que se fortalecessem, ou então para que se renovassem e não fossem roubados no resgate que havia custado o sangue de Jesus na cruz e o esforço enorme do apóstolo para chegar com a palavra até aquele lugar, amém? Versículo 4: quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus, porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses,
quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, o que? Há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem também nós existimos. Aleluia. Então ele está mostrando e dizendo: os ídolos não são nada, nós estamos mortos para o mundo. Amém. O desafio daquelas pessoas da cidade de Corinto era muito grande, porque eles viviam uma cultura politeísta, ou seja, uma cultura de muitos deuses, de muitas crenças, tudo era Deus. Existiam deuses revestidos de ouro, revestidos de prata, outros de madeira, etc, etc. Hoje, em muitos lugares que você vai, não é diferente. Você vai numa padaria, você vai num bar, você vai fazer uma visita numa casa de um familiar seu no interior, ou você vai num familiar seu próximo. As pessoas cultuam e mantêm ainda as suas crenças, que vêm de família, que vêm de origem humilde, ou que vêm da sua experiência espiritualística de alguma maneira no caminho da vida, e as coisas estão e são reais ao nosso redor, e não dá para nisso tapar o sol com a peneira. Então a realidade, ela também é a mesma. Todas as ruas que se ia de Corinto tinham nicho de Diana, deusa, uma deusa, ou então de Afrodite, ou de outros deuses todos, mas ele está mostrando: Deus para nós é um só. O desafio daquele povo que veio para a igreja, se converteu e foi batizado nas águas, e o apóstolo Paulo fala o nome daqueles que ele batizou nas águas, amém? Porque o batismo nas águas, o que era? É o símbolo da nossa morte com Cristo. Morre a velha natureza e ressurge o novo homem. Você sabe o que acontece no batismo? É onde nós estamos morrendo na cruz com Cristo. Ele morreu por nós, não precisamos morrer na cruz, amém? Mas o sangue dele nos alcança, porque ele é o Filho de Deus. Mas a morte na cruz é o batismo para nós. O máximo que acontece é você sair molhado, não é verdade? Amém? Mas acontece uma coisa tremenda: ali aparece a nova criatura. O grande dilema nosso, sabe qual é, queridos? É que nós somos uma nova criatura, mas continuamos dentro do velho corpo. Nós somos uma nova criatura, mas continuamos dentro do velho homem. Amém? E esse é o desafio, porque a carne milita contra o espírito, são opostos entre si. Daí a diferença da sua consagração, e a consagração é a oração, é o jejum, é você mergulhar na palavra, é você estar na igreja, é o discipulado, é a sua consagração, que vai fazer exatamente com que seja recheado o novo homem, para cobrir e ir atenuando os males da velha criatura e dos seus hábitos e da sua inclinação. Nisso alguns têm mais assertividade de um lado em um tempo, e outros em outro lado em outro tempo, alguns em mais tempo, outros em menos tempo, mas esse é o grande desafio de todos nós. E a igreja de Corinto era abandonar o politeísmo e vir para o monoteísmo, seria alguma coisa monótona, né? Monoteísmo, amém? Que era para cultuar um só Deus, e ele diz claramente que há um só Deus, o Pai, só um Deus. Ele diz: tem muitos deuses, estavam lá todos os deuses, falsos deuses, amém? Mas há um só Deus, só um que é Pai sobre todas as coisas, e nele existimos, e um só Senhor. E ele enfatiza Deus e Senhor, sabe por quê? Porque haviam muitos falsos deuses, mas muitos dos falsos ídolos, eles também eram chamados senhores. Para nós isso é claro, Deus e Senhor, mas para eles na época a distinção, ela se misturava nas linguagens originais, e o Senhor é o Senhor Jesus Cristo, por meio do qual vieram a existir todas as coisas, e nele também nós existimos. Aleluia, amém? Então a transformação, a conversão, o chamado de uma pessoa é um milagre grandioso de Deus e da graça de Deus.
e que Deus possa confirmar essa obra na nossa vida a cada dia, transformando a nossa consciência, mudando o nosso coração, tirando as durezas de dentro da nossa alma, acabando com as nossas idolatrias. Amém, queridos? Amém. Eu vou te falar a verdade, a igreja de Corinto tinha esse problema com as carnes sacrificadas aos ídolos. Eu, quando me converti, eu gostava muito de música, de rock e bandas. Eu gostava daquelas bandas da minha época, da década de 80, 90, eu não sou muito velho assim, mas, né, tinha gente que não era nem nascido naquela época, mas eu gostava de Legião Urbana, Titãs, sabe, Engenheiros no Havaí. Eu comprava camisa, eu não fiz tatuagem porque a minha mãe dava no meio, mas eu ia nos shows e tudo. E sabe o que acontece? Quando eu me converti, eu não podia ouvir, porque quando eu começava a ouvir aquelas músicas, eu não posso falar que eu ficava possuído, mas eu mudava, aquilo me afetava demais, fazia mal para mim. Tem gente que nem liga, né? Pode continuar ouvindo as músicas do Zeca Pagodinho, pode continuar a ouvir as músicas que eu vi e não liga, aquilo não faz diferença, mas para mim faz diferença. Agora não mais, porque já se passaram 15, 20 anos e vai ficando distante assim, não liga mais, mas me fazia muito mal. Não sei se está dando para você entender. Eu não estou dizendo que não pode, mas eu estou dizendo que no meu caso me fazia mal. Na verdade, depois eu entendi, sabe o que acontecia? Me esvaziava do espírito. Por quê? Porque me remetia a um conjunto de emoções que sublimavam as outras verdades que eu tinha recebido e me deixava confuso, porque me remetiam a lugares, a sensações, o pior, a pessoas, e me fazia muito mal. Então eu fui abandonando, e foi um preço muito alto, né? Então hoje, quando alguém pergunta para mim, pode ouvir música do mundo? Eu falo, claro que não. Por quê? Porque essa é a minha experiência, mas depois eu explico a história. Não, faz o que você quiser, mas no meu caso, não me fazia bem. Hoje, eu não ouço mais, mas não faz mais diferença. Então, no meu caso, não fazia bem. É que nem a pessoa que é viciada e bebe cerveja, pinga, bebida, não sei o que, né? Se ela começa depois a experimentar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, o que acontece? Ela se perde, é a comida sacrificada aos ídolos. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Agora nós pertencemos a um Deus único, Pai, soberano, aleluia. Se você não tinha Pai, agora você tem um Deus que é Pai, e Ele é poderoso para nos abençoar, e um só Senhor, que é o Filho de Deus, e Ele morreu e pagou alto preço em nosso lugar, amém? Muito bem, versículo 7, caminhando para o final. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Capítulo 7. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Diz assim: entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos, e a consciência destes, por ser fraca, percebe aqui os fracos, por ser fraca, vem a por isso que eu estou vendo, está aqui, né? Que bênção, amém. Comem desses alimentos como se fosse sacrificado aos ídolos, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Não é a comida que agrada a Deus. Deus está buscando relacionamento, adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Nisso o apóstolo Paulo está ficando do lado dos fortes. Eu falei, tem dois tipos, os fracos e os
ele está ficando do lado dos fortes. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, os nossos irmãos fortes, convertidos em Cristo, já consolidados na sua fé, maduros na sua espiritualidade, e que compram no mercado a carne sacrificada dos ídolos, e preparam em suas casas, oram nas mesas, abençoam e comem, eles estão certos, porque a comida não representa nada, o ídolo não é nada. É isso que ele está dizendo. O Senhor não está preocupado com comida e nem com bebida. Aqui para te falar sobre a comida kasher, você já deve ter ouvido falar, a comida kasher, a pastora sabe, né, que é muito aculturada nisso. O que é a comida kasher? É a comida dos judeus, é a comida, é a dieta do Antigo Testamento, a dieta dos judeus. Não come porco, outras carnes, sangue, leite, outras coisas. Mas isso tudo, o pior é que o McDonald's lá em Jerusalém não tem queijo. Não tem. Acredita? Pode ter certeza, porque eu fui lá e o McDonald's lá não tem queijo. Por quê? Porque é comida kasher, eles separam, há uma dieta. O apóstolo Paulo está ressignificando isso. Olha o que Jesus disse. Jesus diz assim, vem narrando o evangelho de Mateus, a partir do capítulo 5, vede o que foi dito, eu porém vos digo, vede o que foi dito, eu porém vos digo. E Jesus foi repaginando, ressignificando muitas coisas, assim como o apóstolo Paulo também. Ele não está dizendo que a dieta kasher dos judeus está errada, mas ele está dizendo agora para um povo que era idólatra, com outra idealidade, outro ideal, uma outra cultura, um outro nível de relacionamento da sua formação e tudo mais. Ele está dizendo assim: olha, Deus não está preocupado com o que você come. Amém? Ele também não está dando anuência para que você viva como um glutão, porque ele vai falar depois lá em Gálatas no capítulo 5 sobre os males da glutonaria. Não é isso, mas o que ele está desmistificando a eles, em outras palavras, é que eles estavam presos a um problema espiritual periférico, menor, amém? E que aquilo não é o que de fato iria fazer a diferença com relação à sua salvação, com relação à sua vitória contra o inimigo. E isso realmente é muito, muito especial. O apóstolo Paulo coloca então esse assunto de comer em uma área da liberdade individual. Uau! Amém? Liberdade. Ele coloca isso no âmbito de liberdade, e aí é onde é difícil às vezes para aqueles que eu disse como fracos, enxergarem aquilo e terem desexemplo. Por isso que ele depois vai ministrar, eu vou mostrar no capítulo 10, e ele diz assim: olha, cuidado, porque você não pode ser o desexemplo para o irmão, porque ele é fraco. Então cuidado, porque você tem que ter sabedoria. Então se isso vai ferir o teu irmão, antecipando o fim, vai ferir o teu irmão, então não coma. Quem está entendendo? Amém? Por quê? Porque esse assunto é um assunto de liberdade individual. Senão, vai dizer o seguinte: todo mundo vai ter que ser vegetariano. Deus me livre, e a gente vai esquecer maminha, alcatra, picanha e costela, né? Não é verdade? Não dá, e não vai dar, amém? Eu falei da dieta dos judeus. Muito bem, seguindo então o versículo 9, amém? Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo, veja, ele falou da liberdade e está embasando isso, não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos, não faça tropeçar. O tropeço no original é o escândalo, é o escandalizar, é o que o próprio Jesus fala lá no Evangelho, não é? Daquele que faz tropeçar o seu irmão, ou que fala em Mateus 13, quando fala da parábola do semeador, a semente que cai no meio das pedras, é aquele que logo nasce, logo morre, a pessoa que ela, quando vem angústia ou perseguição, se escandaliza. Essa palavra é o tropeço. Então nós não podemos ser motivo de tropeço ou de escândalo para os irmãos, e alguém se valendo da sua maioridade, vamos dizer assim, espiritual, ou da sua experiência. Em outras palavras, queridos, resumindo, quanto maior a gente for, mais servo a gente tem que ser. Amém? E que Deus possa me dar graça nisso, em nome de Jesus. Eu quero parecer com gente assim.
desejo mesmo, sabe? Porque às vezes a pessoa olha e fala: o pastor, o bispo, é tudo farinha do mesmo saco, amém? A Bíblia diz: todos pecaram e são carentes da glória de Deus. Agora, existe a distinção dos ministérios, e a reverência que os ministérios, elas trazem como diferencial ser sobre a minha vida. A pastora Dani está ali, ou a pastora Anneli está aqui, as demais pastoras, que só tem um monte de pastor aqui, pastor Jaime, pastora Elvira, pastora Inês, pastora Amabile, linda, né? Não é o caso de que essa reverência é conquistada pela percepção que as pessoas têm da bênção que você é para a igreja e para elas, e do zelo que você tem para com a própria palavra, amém, queridos? E isso se manifesta realmente em autoridade. Então, que nós não sejamos tropeço para ninguém, em nome de Jesus, amém? Versículo 10: porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco, não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas aos ídolos? É o exemplo que eu falei. O cara está lá sentado lá na mesa dos ídolos, que os amigos dele que continuam da idolatria chamaram, passa uma das pessoas que não tem aquele entendimento, vê aquilo, ela vai achar que ela também pode, mas ela vai conseguir resistir como aquele que já tem entendimento? Não vai conseguir, amém? Então, por isso que vai dizer depois o capítulo 10, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então a gente tem que zelar realmente pelo nosso testemunho, para que nós não sejamos instrumentos do mal, amém? Versículo 11: e assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Se você escandaliza alguém, a pessoa se perde, se corrompe, volta para a macumba, volta para o nosso Senhor Jesus Cristo dos Mormons, né? Não tem de tudo hoje em dia. Não estou fazendo nenhum juízo de valores sobre a religião de ninguém, amém? Deus é que sabe. Mas se a pessoa foi conquistada e foi ganha, então que nós comumente, conjuntamente, começar daqui do primeiro degrau até a última pessoa que pode dar um abraço lá na entrada da igreja, não escandalize ninguém, porque a grande maioria das pessoas, gente, que se escandaliza dentro de igreja, não é por causa do púlpito, é por causa do convívio, do relacionamento entre os próprios irmãos, é nos corredores, e está repreendida em nome de Jesus, amém? Porque nós temos aqui um conjunto de pastores e presbíteros e oficiais maduros e que estão crescendo diante do Senhor, e é por isso que essa porta está aberta aqui há tantos e tantos anos. Eu vim a primeira vez nessa igreja em 2001, que era aqui na 123, foi em 2001 ou 2002, né? 2002, e está aqui até hoje, para a honra e glória do Senhor, amém? Muito bem, versículo 12 e 13, falta pouco tempo para me encerrar. E deste modo, pecando contra o irmão, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que você está pecando. Ele está dizendo assim: olha, se você está fazendo tropeçar o irmão, não ache que você está fazendo mal para o irmão, você está pecando contra o Senhor. Então ele está colocando o assunto em um nível espiritual muito mais grave ainda. Então é o zelo pelo nosso testemunho, amém? É o zelo pelo nosso testemunho, e é o que realmente faz a diferença. Voltando no assunto que eu falei um tempo atrás, lembra que eu cantava aquela música, escuridão, escuridão? Eu me converti, eu cantava essa música, é uma música dos Engenheiros do Havaí, e eu fechava o quarto, 2h da tarde no sábado, maior sol de rachar mamona, fechava a janela, ficava na escuridão e colocava a música para tocar, que era escuridão. E eu demorei muito tempo para me libertar daquilo, né? Aí eu contei esse testemunho aqui com mais detalhes um tempo atrás, e veio o Cláudio, ele não está aí hoje. Você viram o que ele fez? Ele fez uma música, a música chama Fui Liberto da Escuridão.
eu vou fazer o vídeo direitinho, vou colocar depois para você ver. Quando eu olhei, eu falei, cara, não acredito. Ele falou assim, bispo, você é o testemunho, Deus me deu. Ele fez uma música, então, não me cabe aquilo, então não dá, beleza, amém? Para mim não era bom, e talvez você se identifique também com isso. Tem coisas que para você também não é bom, mas não vamos usar disso. Ou se você é forte, você pode estar nesses ambientes todos, não vamos usar disso para fazer tropeçar o nosso irmão, porque não pecamos contra o irmão, mas pecamos contra o Senhor, amém? Por isso, versículo 13, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha eu a escandalizá-lo. Ele não está falando que agora não pode comer mais carne, mas ele está querendo dizer, olha, se eu estiver lá na presença do meu irmão, eu vou evitar de comer, exatamente para não ter o que falar, para dar tempo até de que ele possa crescer, ser ministrado, discipulado e possa realmente ser renovado. Amém, glória a Deus, aplauda ao Senhor em nome de Jesus, aleluia, que bênção, amém? Eu quero encerrar nesses últimos 5 minutos, que você fosse comigo em 1 Coríntios no capítulo 10, como eu disse, capítulo 8, 9 e 10, ele trata o mesmo assunto, então por isso eu não vou ler todo o capítulo, mas o capítulo 10, o versículo 23, eu creio que é o desfecho dessa mensagem, e é indispensável para que você seja ministrado hoje, amém? 10, 23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, posso comer a carne? Pode, amém? Se tiver um irmão que não aceita aquilo, eu vou fazer aquilo só para provocá-lo? Não, percebe? Por isso que está em uma liberdade, em uma condição individual, mas a sabedoria é a sabedoria para não escandalizar, e esse crescimento é um nível de crescimento e de maturidade essencial para a igreja, e que era uma carência da igreja lá de Corinto. Versículo 24, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de seu próximo, porque é o princípio do Senhor Jesus, amém, queridos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Agora a gente vive um mundo hoje, é só vem a nós e ao vosso reino, nada. Só que nós somos chamados para mudar a nossa consciência, amém? Você pode ser o melhor profissional, você pode fazer o melhor que você puder fazer, mas quando você guarda os princípios, ali na frente Deus tem o galardão para derramar na tua vida, em nome de Jesus, amém? Versículo 25, comam tudo o que se vende no mercado, perceba, coma tudo o que se vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, pode comer? Pode, o Senhor fez todas as coisas, vá no mercado e compre. Agora preste atenção no que ele vai dizer. Mas e se você sabe que alguém te deu um pedaço de carne que era do Cosme e Damião? Lembra do Cosme e Damião quando a gente era menino, que a gente ia na festa? Você não é desse tempo? Eu ia e tinha lá o Cosme e Damião, né? Sangue de Jesus tem poder, mas vamos lá. Versículo 26, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-lo para comer, e você quiser ir, comam de tudo o que for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Então, se você me convidar para ir na sua casa, eu vou fazer cerimônia? Claro que não, e vou comer muito ainda, amém? À vontade. Eu só não gosto de bife de fígado, banana frita e mirabel, essas 3 coisas eu não gosto, mas o resto que você, porque crente não fuma e nem bebe, mas come pra caramba. 28, olha só, porém, veja, pode comer? Pode comprar no mercado? Pode, porém, se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolo, que ele disse, não coma. Uau, meu Deus! Então quer dizer que se está ali o doce, que a pessoa veio e te deu, falou assim, isso aqui foi consagrado a Aparecida do Norte, eu trouxe amarrado na fitinha lá do pé do voto
do sacristão que eu fui subir os degraus de joelhos, aí você vai comer? Não. Percebeu a sabedoria do apóstolo Paulo? Amém? Então uma questão de individualidade, mas de consciência. Não comam por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Ora, se você está sabendo que o negócio é do demônio, é do diabo, aí você vai ficar dando sopa para o diabo? Não. Amém? Em outras palavras, ele está dizendo que existe uma conotação espiritual sim nas coisas que são materiais. Amém? Presentes que a pessoa ganha, uma blusa muito bonita, um sapato lindo, mas está lá cheio de um veneno de inveja do inferno. Então tem que tomar realmente cuidado. Amém? Versículo 29, consciência digo, não a sua propriamente, mas a do outro, pois, porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, porque sou criticado por causa daquilo, porque dou graças, ele está dizendo o seguinte: olha, a pessoa não vai me criticar, porque eu realmente vou mostrar para ela a minha identidade muito clara daquilo que eu sou, daquilo que eu represento e o que eu creio, não é? E essa explicação vai ser clara. Aí na hora que você senta numa mesa, qual seja ela, você ora, consagra e agradece o alimento. Amém, queridos? É Colossenses no capítulo 2, a partir do versículo 16. Ninguém vos julgue por comida, por dia de festa, por lua nova, por nada, porque tudo com orações e graças é consagrado ao Senhor e é de boa dádiva. Então é para ser recebido realmente diante do Senhor. Amém? Para encerrar, 31, diz assim: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não busco o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Meu Deus. Amém? É o testemunho do apóstolo Paulo que ele deu também pessoal para eles, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, eu não vou me estender mais. Essa mensagem de estudo assim, ela é diferente do culto normal nosso, e ela acaba demorando um pouco mais de tempo, mas como eu creio que eu fui muito abençoado com isso, eu creio que você também foi. Amém? Põe a mão sobre o teu coração, eu quero orar por você. Nós não vamos nos estender muito por conta do horário, mas eu quero orar por você, te abençoar. Eu quero pedir a Deus que o Senhor te dê sabedoria, espírito de entendimento e de sabedoria. Pedir a Deus que o Senhor te dê realmente liberdade no espírito para você servi-lo, para você ser o melhor do que Ele tem preparado realmente para você. E que aqui possa ser levantados mestres, pessoas que amam a palavra de Deus e querem explorar ainda mais e mais detalhes no caminho do que o Senhor tem preparado para te usar amanhã, em nome de Jesus. E que nós, eu quero orar em nome de Jesus, possamos ser libertos de toda idolatria, de todo aprisionamento do mundo, de todo contexto de juízo, de julgamento, e até mesmo se muitos se afastam de nós, é exatamente pela falta de entendimento do que o Senhor está fazendo em nossa vida, e vai ser muito melhor o preço pago por esse distanciamento do que o preço pago nas armadilhas do inimigo para estar diante daquilo que é consagrado a demônios. Pai de amor, nós clamamos diante do teu altar, e eu quero estar agora, Senhor, declarar essa palavra revestido em autoridade no nome de Jesus. Declarar revestido de autoridade no nome de Jesus, para que haja liberação nas vidas, liberação nos corações, haja liberação, Senhor, da vida espiritual dos teus filhos, dos teus servos. Em nome de Jesus, se havia algum tipo de comprometimento espiritual aqui, eu quero declarar agora, como está escrito: desligado na terra, desligado no céu. Comprometimento espiritual da idolatria, comprometimento espiritual de alimentação daquilo que era servido aos ídolos, comprometimentos espirituais daquilo que era o serviço do templo e as prostituições e os males, como da igreja de Corinto, agora seja desmascarado, desmentido, repreendido,
e lançado fora no nome de Jesus. Seja a autoridade da palavra do Senhor agindo na consciência, agora destruindo fortalezas, destruindo sofismas, destruindo enganos. Eu declaro liberado o entendimento da sã doutrina. O Senhor coloca em liberdade os cativos e os oprimidos, e manifeste a sua bênção sobre a sua vida no nome de Jesus. Eu intercedo, Senhor, pelas áreas de fraquezas daqueles que estão aqui hoje, as áreas, Senhor, onde carecemos de entendimento, as áreas, Senhor, onde, quando provados, somos enfraquecidos. Eu intercedo, Senhor, como aqueles irmãos que ali estavam, que se escandalizavam com a carne dos ídolos. Espírito de Deus, tem misericórdia, renova, perdoa, fortalece, coloca, meu Deus, colunas profundas, eu te peço, em cada vida, em cada servo teu. Eu clamo, Senhor, por aqueles que estavam, como aqueles que estavam em Corinto, que eram fortes em sua consciência, mas estavam errôneos no seu orgulho, em sua vaidade, estavam errôneos, Senhor, na soberba. Espírito de Deus, estavam alimentando confusões. Está repreendido em nome de Jesus, porque esta é chamada Igreja de Deus em Cristo, Igreja do Senhor. Assim eu te abençoo e libero esta unção. O Espírito de Deus venha conceder dons, liberar visões, venha te levar em triunfo, venha te mostrar realmente o caminho que você tem que seguir, e mover do Espírito sobre a tua vida. Eu clamo e te abençoo, e declaro caminhos tortuosos endireitados, declaro os outeiros nivelados, e declaro as mãos que se levantam para glorificar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Em nome de Jesus. Nós vamos encerrar, mas